Olá, esse é o Pode Ser, um momento que trata de dois dos verbos mais desafiadores da nossa vida: poder e ser. Eu sou Carmen Galbis. Eu sou Patrícia Donato e esse aqui é o Pode Ser. E a gente começa daquele jeito que a gente gosta, né, Patrícia? Batendo papo, porque afinal de contas é isso, né? É. Mas também não é Deus dará, né? Tem um norte o nosso papo. Exato. Primeiro que as nossas conversas sempre começam com alguma reflexão que a gente quer fazer, né? E qual que é a pergunta de hoje? O que te prende e o que você prende? Para não deixar a turma de casa tão curiosa, a gente quer falar sobre apego e desapego, né, Carmen? Apego e desapego. O quanto a gente fala isso, mas na hora do vamos ver, como é difícil, né? É. E eu acho que ambos têm características tanto da dificuldade quanto da necessidade, né? Eu gosto de trazer na questão do apego, por exemplo. Então, o que te prende? O que me prende? Eu sou muito presa a algumas rotinas que eu categorizei, uma vez te contei isso no café, que eu gosto de dividir em uns pilares. Rotina, para mim, é diferente de ritual. E responsabilidade é diferente de compromisso. Mas o nosso dia a dia tem os quatro, né? Então, quando eu me vejo presa, às vezes, numa rotina, qual é o lado bom disso? Há muitas coisas que eu vou cumprir, vou dar conta de fazer, como a gente fala das nossas prioridades, vou cultivar uma melhor saúde e tal. Mas, às vezes, eu preciso me desapegar de uma rotina, porque aquilo já deu, né? Já teve um prazo de validade ou serviu e não serve mais. E essa parte do desapego pode ser difícil também. Eu acho que o mais complicado do apego é quando a gente é apegado a conceito, né? Porque a gente fala assim, desapega de roupa, desapega de bens materiais. E aí você faz uma limpa em casa, desapega, faz um ritual de luto, né? De adeus. Mas o complicado também é quando a gente não sabe que a gente está apegado. Isso, A gente tipo dos padrões, se fala? Dos padrões, dos conceitos, né? Assim, você está definindo algo para o seu futuro, por exemplo, apegada a um conceito que já não te cabe mais, de repente. Isso para mim faz muito sentido e eu vejo o quanto complexo é, né? Porque a primeira coisa que você falou, a gente precisa enxergar que está apegado àquilo. Eu acho que a maioria das pessoas que não consegue desapegar a algo, e nós mesmas, é porque a gente não aceita que aquilo já não serve mais, ou às vezes que aquilo está atrapalhando um fluxo da sua vida, né? E às vezes não está tão claro. Quantas vezes você tem saudade de um lugar ou de um evento e você volta nesse lugar e você fica frustrada? A volta não é igual. Né? Que você fala assim, nossa, eu imaginava esse lugar tão maior, eu me divertia tão mais, né? Daí você vai pensando que coisas que faziam sentido, né? Diversões que faziam sentido lá atrás, não fazem mais sentido agora. E é aí que eu falo, você tomar decisões para o futuro baseadas num conceito que não faz mais sentido, mas que você ainda está apegado, né? Uma pessoa que... Vamos pegar um exemplo... você tinha uma vida adolescente, né? Um determinado gosto para passear, para lazer. Sim. E aí você viveu, né? Ficou adulto, casou, tal, e de repente separou. Você vai voltar a uma vida de solteiro que você tinha 20, 30 anos. Sem chance. Que não faz mais sentido. Era isso que eu ia te perguntar. Se quando a gente tem esses choques de realidade num lugar que você tinha uma expectativa e você volta e não é mais aquilo, será que isso é porque a gente às vezes não reconhece as próprias mudanças que a gente já fez? Porque a gente é outra pessoa quando chega lá em outro tempo, não é? Pode ser que a gente não reconheça, né, as mudanças, ou é saudosismo mesmo, né? Achar que só a gente muda, que nada muda. Mas é isso, é entender, no meu ponto de vista, que às vezes você está pegada a essa memória mesmo de felicidade. Sim. Né? Ou uma expectativa do retorno, né? De experienciar de novo a mesma coisa. Uma felicidade construída, né? Porque ficou aquele gosto bom,
Sim. E aí você mantém aquela construção, e aquilo foi bom. Por exemplo, né, uma coisa que me dá angústia quando a pessoa começa assim, aquilo sim era bom, aquele lugar sim. No meu tempo era No bom. meu tempo, esse prédio aqui, esse prédio já foi bom. Essa empresa aqui, ela já foi boa. É angustiante, porque parece que você sempre perdeu o bonde, né? Que você tá sempre chegando no pior momento. Mas quando você vai ver, né, começa a conversar um pouquinho mais, é uma construção da pessoa. Ela tá apegada àquela fase e vai entender porque às vezes nem foi tão boa assim. Sim. Né? Eu concordo. Eu concordo e eu acho que esse tipo de pensamento, ou esse sequestro da nossa versão de clareza do presente faz com que a pessoa perca as oportunidades. Porque se ela está vivendo no saudosismo, naquilo que era, ela não está percebendo aquilo que é. Ou aquilo que pode ser, né? Já que o nosso convite aqui. E eu acho que isso é um desperdício de vida. É um se perder, né, naquilo que... E assim, a gente está falando aqui, mas todo mundo que ouve a gente sabe que a gente também está no nosso processo de reconstrução. Talvez a gente também está fazendo coisas que a gente precisa desapegar. Talvez não, né? Com certeza. E do lado do desapego, eu me lembro de ter conversado já com você sobre objetos, coisas de casa, né? E eu achei interessante uma vez que a minha filha foi até a minha casa e ela falou assim, nossa, a sua casa parece que está sempre arrumada. Eu não paro para arrumar a casa. Eu tenho um certo pânico com bagunça e uma época eu fui atrás daqueles ensinamentos da Marie Kondo, sabe? Da mágica da arrumação. E aí eu brinquei com a minha filha, mas eu brinquei falando sério. Eu falei para ela assim, ela falou, como que você mantém as coisas? Eu falei, primeiro que as coisas têm que ter lugar. Né? Então, mas o desapego também tem que proporcionar espaços, né? Aí eu brinquei com ela, eu falei, se você quer saber se está sendo acumulador ou não, abre uma gaveta. Se enxergou o fundo da gaveta, você não está acumulando. Mas aí depende de quantas gavetas você tem. Depende, você pode deixar tudo no canto da gaveta e deixar só um buraco no meio. Você dá conta disso. Mas o meu desapego se deu baseado em situações assim, de desconforto, né? Eu vivenciei a casa da minha mãe, é uma casa de acumuladora, hoje ela já não tem mais a casa dela, porque ela está numa clínica, mas eu tive que ir lá fazer a arrumação de uma casa de acumuladora. É uma sensação de que você está num mar de coisas. E eu acho que isso é que às vezes faz a gente se perder. Eu acho que a reflexão também que eu gosto de trazer com o desapego é assim, o quanto você quer ser, ao invés de só ter. Porque senão a pessoa associa o que ela é ao que ela tem, né? O que ela comprou, o que ela bancou, o que ela construiu. E às vezes o desapego tem a ver com essa mudança de visão do que é vida, do que são bens, do que são... Não estou dizendo que as pessoas não têm que ter, muito pelo contrário, acho que a prosperidade nos leva, né, a evoluir nisso. Mas é um desapego, talvez, de acumular aquilo que não te serve mais mesmo, que não te agrada, que não... Diferente também das nossas conversas sobre, por exemplo, fotos, coisas que trazem sua história. Eu acho que isso é legal, né? Mas é isso que é interessante, né? Dos objetos que te cercam, porque são objetos que contam a sua história. E foi muito interessante quando eu falei no episódio passado que eu fui na Casa do Sol, e ainda bem que havia todos aqueles objetos ali, né? Que contam uma história e você consegue tentar se colocar na cena a partir da arrumação. Sim. Eu fiz um curso de personal organizer também, e é muito interessante, as técnicas são muito interessantes, até assim, tudo que dá a noção de arrumação, né? Você arrumar por cor, você não lotar, você dá ordem, né? Do maior para o menor. Mas eu acho isso asséptico demais. Eu cada vez mais me apego ao conceito da arte. E eu acho que a arte, ela é isso mesmo, ela põe tudo abaixo, né? Todos os nossos conceitos abaixo. E eu gosto da sensação de casa como o meu próprio museu. Não no sentido de mausoléu, não tem nada a ver. Ou de acumular, né? Não. É de contar a história. Um museu com possibilidade de eu transitar por mim mesma.
É isso, né? Então, às vezes, eu Legal. sinto falta de objetos que eu fui deixando, porque eu mudei muito de endereço. Que eu fui deixando pelas cidades que eu fui passando. Porque é mais fácil você fazer uma mudança leve. Realmente é mais fácil, né? E aí, eu vejo assim, se a casa é um museu, você tem que ser uma curadora para saber o que entra. E o curador faz isso, né? Ele elege com muito critério o que vai fazer parte da sua mostra. Então, tomar... Eu E lembro... você muda muitas coisas de lugar? Eu percebo que às vezes eu mudo demais. Eu mudo, mas uma coisa que eu lembrei, eu mudo mais ou menos. Só para ilustrar aqui, que eu estava assistindo um programa sobre restauração de casas, né? Aí tinha uma casa, essas casas de fazenda, que os arquitetos preservaram um móvel com o comido do cupim. Daí ele explicou, faz parte da história dessa casa o ataque de cupim, e a gente não queria tirar, a gente tirou os cupins, obviamente, né? Recuperou o móvel, mas sem restaurar. Sem restaurar, sem preencher essa parte, né? Isso vai sempre ficar marcado na memória. E aí também essa coisa, né? Até que ponto a gente quer desapegar e até que ponto a gente quer apagar. Exatamente, bem boa reflexão. Porque eu acho que entre apego e desapego tem que ter aquilo que a gente valoriza, né? E não simplesmente uma fuga ou uma negação, né? Então, a gente foi aquilo que a gente viveu, as relações, os objetos, os lugares. Então, a gente precisa realmente ressignificar. Eu gostei muito dessa história da curadoria. As poucas coisas que eu consigo fazer na minha casa, que eu falo que me trazem essa sensação de que eu tô ali no presente com ela, são os livros que ficam expostos, eles volta e meia né, mudam, e as minhas plantas. Gente, como elas mudam de um ano para o outro, assim, sabe? Algumas mudam de lugar, outras mudam de aspecto. Aquelas que são mais folhagem, às vezes você tem que criar mudas, e daí vai aumentando. Aí você não sabe se você quer virar a tia das plantas. Mas, enfim, é uma conexão que cada um de nós tem, né? Eu também tenho a conexão com os cristais, que é uma coisa que eu enxergo na minha casa. Tem que ter isso. Então, assim, às vezes não é muita coisa, né? Mas como eu falei da história de se a gente muda as coisas de lugar, eu percebo que a nossa casa tem uma energia viva, né? E essa energia também pode ser que esteja de acordo com a sua rotina. Você está num período mais de trabalho, mais de artesanato, mais de cozinhar. Então, isso tudo eu acho que colabora, sabe? Eu falo que a minha gaveta de remédios é uma gaveta de chás. Mas eu construí a minha gaveta de chás tendo que aprender sobre chás. Não é uma coisa assim, a partir de amanhã eu vou preferir tomar chá do que remédio. E não é só uma escolha, né? É um cultivo. E essa gaveta de chás para mim hoje, e depois que eu busquei estudar, catalogar os chás, eu comecei a perceber que mesmo eles que parecem medicina natural, parece tão inofensivo, 2 chás podem te dar uma queda de pressão, se combinados erroneamente, entendeu? Então, eu acho que tudo isso na minha casa é uma coisa que me chama atenção, assim, o que eu quero ter, o que eu quero cultivar, o que eu quero enxergar, e uma pessoa que entra ali, o que ela enxerga de mim, né? Acho que esse é um convite bacana. A minha casa, eu considero a minha casa como a minha caverna. Sim, é o meu lugar, é o meu espaço, é o meu sagrado. Eu tenho muito respeito pela minha casa, né? Então, eu tenho a forma de colocar os objetos. Eu tenho uma prima que estudou Feng Shui, então ela me ajudou, foi muito legal. E eu gosto de cuidar da casa, eu gosto de arrumar a casa, né? A minha casa, ela tem sempre que ser arrumada. Eu tô sempre arrumando a minha casa, porque eu tenho um gato, porque eu tenho um filho. Você tem os fatores. Eu cozinho em casa, né? Então, a cozinha é um lugar que exige, no mínimo, 2 limpezas ali, porque eu faço o almoço, café da manhã de lei, então eu faço café da manhã, nem todo dia eu faço o almoço, porque às vezes no almoço na rua mesmo, que não dá tempo, e todo dia tem janta, então pelo menos 2 vezes eu tô lavando louça, limpando o fogão. Minha casa tem cheiro de comida, né? A minha casa, ela
tá ali, né? Ela tem um adolescente dentro dela, né? Então tem muito, tem aquele, o que eu falei para você, tem o gato, então, né? Tem esse movimento também. Sobre o mudar de lugar, talvez eu não mude tanto de lugar, mas eu não gosto de coisa escondida. De pegar, eu não tenho na minha casa enfeites guardados, a não ser o enfeites de Natal, que daí ficam ali realmente, temporais, né? Mas eu não gosto dessa energia parada. Então, se eu não estou usando utensílio, não uso mais, não tem nada a ver, não uso. Quem vê pensa que eu sou a mestre cuca, né? Mentira. Eu passo para frente, assim, né? Eu não gosto de deixar objetos parados, que não fazem sentido, então. Daria para traduzir numa casa funcional, né? Tudo que nela tem é usado, Sim. Sim, isso é legal. Se tá quebrado também não fica. Isso é um outro um outro preceito, né, da organização, da técnica de organização. Você não ter nada quebrado, nada que você não use, que não faça sentido. Encostadas, né? Por outro lado, que eu vejo na geração dos nossos pais, não sei se acontecia na sua casa. Eles não cresceram na abundância de coisas, eles já pegaram uma abundância, mas não na abundância de coisas e também na baixa durabilidade das coisas como nós crescemos. Na casa dos nossos pais tudo durava, né? Tudo durava e se não durava era consertado, se quebrava era consertado. Então tinha muita ferramenta. Minha casa, agora ela tem um pouco mais de ferramenta, porque meu filho está crescendo, gosta de ferramenta, gosta, né, de consertar. Mas no tempo, então, não tinha. Quebrou, joga fora. E eu vejo que a gaveta da bagunça, né, que a Marie Kondo condena, né? Eu não vejo como a gaveta da bagunça, eu vejo como a gaveta da possibilidade, porque lá você vai arranjar uma pecinha. Meu pai tem muito disso. Né? Eu preciso de um calcinho aqui, lá ele sempre tem essa pecinha que falta. Então eu vejo essa diferença também nas gerações. E se a gente for pensar na geração que vem depois, que não tem nem carro, nem casa, porque não quer posse, né? Não quer tomar posse de nada. É um outro conceito também, né? Eu acho que eu naveguei nos dois, assim. Eu vivenciei, porque quando eu estava casada e tinha uma família com 4 pessoas em casa, né? 2 filhos, a gente sempre teve tudo. E meu ex-marido também trabalhou com agricultura, então caixas de ferramenta tinha de todos os tipos. E a minha cozinha era muito bem equipada. Mas aí, com esse passar da vida, a transformação que a gente fez da nossa família, hoje, por exemplo, na casa da minha filha, tem coisas que eram minhas. Eu até estava lembrando desses dias, as pás e o motorzinho da batedeira tá com ela, sabe? Porque ela usa mais. Então, meio que a gente fez um inventário das coisas e realmente cada um levou aquilo que usa ou que gostaria de guardar, que tem alguma lembrança e algum valor afetivo. Eu acho que isso foi bem saudável para minha família. Mas eu me sinto bastante desapegada por causa da situação da minha mãe, de ser acumuladora, né? Então, é uma escola, assim, sabe? E aqui já estou desabafando com você e já lembrando que a gente tem, né, o nosso segundo bloco para falar dos caminhos, das coisas que a gente faz para ressignificar. Então, a gente pode abrir o segundo bloco e começar a falar disso? Vamos lá? Bora! Bora! Esse é o nosso bloco Zen. Hoje a gente quer falar de círculos, de encontros, de grupos de mulheres, que é algo que a gente gosta, curte, cultiva, né? E participa, né? Participa e que quer explorar um pouquinho mais disso, né, Carmen? Quais foram suas experiências mais recentes? Quando eu voltei para Campinas, que foi um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a buscar possibilidades e aí eu achei um círculo de mulheres que, quando eu consegui achar esse círculo, já estava retomando os encontros presenciais. Desculpa. Legal. E foi muito interessante. É muito interessante esse formato do círculo, né? Você sentar em círculo, conversar, expor, falar e ouvir. Sim. Porque muitas vezes o que você não consegue dar nome, a outra nomeia e você toma posse daquilo, né?
Nossa, eu tô... Toma uma aguinha. Engasguei aqui. Eu vejo também os círculos como uma oportunidade de trocas que não são só pautadas, né? Porque, assim, eu acho que independente se é por um network ou se é por conhecer novas terapias, trocas de conhecimento também, exatamente como você falou, quando uma fala, às vezes, parece estar espelhando aquilo que a gente sente ou pensa, né? Então, eu vejo essa riqueza nas trocas, sabe? Eu tenho experimentado o círculo de leitura, né, de mulheres, de network já fiz alguns, e até mesmo com a minha profissão, né, como educadora financeira, eu já participei como palestrante, instrutora de alguns clubes de grupos de mulheres, tinha Mulheres que Decidem, Rede de Mulher Empreendedora, eu já palestrei também. Então, eu percebo que, assim, elas querem, nós queremos, como mulheres, os temas relevantes da nossa vida, né? Então, os círculos, eu acho que eles servem para fomentar isso, para colocar a gente para pensar, refletir, falar, conhecer e fazer essas trocas. E às vezes o círculo também é para você se colocar fora do seu quadrado, já que a gente está falando de formas geométricas aqui, né? O círculo às vezes pode ser um clube que você se associa, né? Ou uma atividade específica nesse lugar que você frequenta, uma atividade ou num clube mesmo, ou numa associação, né? Um meio que você escolhe para estar Mas sempre pensar nessa questão do círculo. O que é o círculo, né? Você não tem a hierarquia, estão todas na mesma... Todos, né? Porque pode ser misto, homens, mulheres, né? Estão todos no mesmo nível ali, não tem começo, meio e fim, né? É o infinito. Eu gosto dessa imagem. E a gente falou, né, sobre apego e desapego. Esse círculo... que eu não frequento mais, mas ele começou, era uma vez por mês, depois virou bimestral, porque vai evoluindo, né, vai avançando nos estudos, e todo ano, 2 vezes por ano, tinha o encontro do desapego, que geralmente era na mudança das estações. Que legal. Né, que é primavera e outono, que você vai fazer essa transição. Sim. E tinha um exercício, tinha toda uma dinâmica de desapego ali, que era muito interessante. E a gente passava 1 mês trabalhando o tema. E você entrar em contato com o que você quer desapegar, com o que não faz mais sentido, você pensar sobre isso, refletir sobre isso. E com uma proposta, como você está falando, de pôr em prática, né? Não é só ficar no papo ou na promessa. Sim. Era uma coisa que tinha... atitude também, né? Sim. Acho que a atitude é uma coisa que nos ajuda também a olhar para esse meio que a gente escolhe, com apego ou desapego, com pessoas ou com coisas, né? E eu acho que também a atitude está nesses círculos quando há muita iniciativa. Eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia as pessoas estão resgatando, talvez, né? As iniciativas. Porque os círculos, eles existem provavelmente por causa dessa questão de ajuda mútua. Mas sem uma iniciativa a gente não tinha começado esse podcast, né? Então, sem esse start, eu acho que as coisas não vão acontecer. E aí, os círculos trazem que, mesmo com, como você falou, com fases, ciclos que terminam, né? Os círculos funcionam ainda e se renovam. Acho que isso é importante. É até bom você falar como a gente chegou até aqui, lembrar disso, né, Patrícia? Porque a gente se conheceu num círculo, vamos dizer assim, né? Num círculo, num grupo de networking, através de um amigo em comum, que apresentou a gente. E depois entra o que você falou, a atitude, né? De uma entrar em contato com a outra, mandar mensagem. Esse contato, né? Assim, com foco, né? Com intenção. Sim. Buscar, vamos conversar e sentar? Sobre o quê? Não sei. E é aí que eu acho que nasce essa riqueza da iniciativa. Porque lá, nesse evento que nós nos conhecemos, eu me lembro que era um evento comemorativo, né? Tinha muita gente, uns 80 empresários. E eu, com essa bagagem de network profissional que eu aprendi, eu não me conecto com muita gente. Eu me conecto com 3, 5 pessoas, mas são 3, 5 pessoas que eu tenho que sair de lá pelo menos sabendo quem são, né? E se for interessante, a conexão. E aí é que resgata-se isso e começa-se uma conversa. E quando eu te conheci lá, eu me lembro que aquele dia até fiz um elogio pro nosso amigo em comum, porque eu falei pra ele, você só me apresenta mulheres legais.
E aí agradeci isso a ele e demorei uns 2, 3 meses para te procurar, né? Mas tudo bem. Mas também quando aconteceu deu certo, né? Pois Foi eu acho que papum. aí o tempo das coisas, né? Tem isso também. E a fluidez do que as conexões proporcionam. Porque a gente também não estava criando nada. A gente estava se permitindo se conhecer. A gente riu quando a gente, né? Isso que podia ser um podcast. Então, é uma coisa assim que eu acho que gera uma fluidez, né? Uma tranquilidade. E que como o nosso Bloco Zen tem essa eu ia falar intuição, olha só, essa intenção de proporcionar reflexões, eu acho que vale também para as pessoas que estão ouvindo, né? Onde que você, que meios que você está e que meios você poderia buscar para aquilo que te preenche, que te alimenta a alma, né? Tem tanta coisa boa para a gente procurar. Então, acho que vale aí o convite para as pessoas. Tem que ir para onde, Patrícia? Tem que ir para a rua. O bordão da carne. Vamos para a rua. A gente vai para a rua e aí a gente chega no Bloco Somos. O Bloco Somos, ele tem exatamente essa proposta, né? Buscar na rua formas de somar, de fazer sermos em grupo, né? Na nossa Campinas. Né? Na nossa Campinas, trazer espaços de Campinas. E hoje a gente vai falar com muito carinho de um espaço que a gente já considera nossa casa, né, Patrícia? A gente está nele, né? A gente está nele, que é o CIS Guanabara. Esse estúdio que a gente está é o estúdio do CIS, que inaugurou, né, com uma série de podcasts. Eu não sei quantas... Você sabe quantos são, Patrícia? O que vieram com o chamamento? Então, é bom lembrar isso. A gente chegou aqui através de um chamamento desse espaço cultural que trouxe 7 pessoas, 7 temas diferentes, que podem ser duplas, né? Claro. Para usufruírem do estúdio e criarem aqui conteúdos. Nós fomos contempladas entre as 7 pessoas e aí a gente começou, né, essa jornada que já era nossa, que já estava desenhada. Então, a gente quer agradecer muito, em primeiro lugar, ao CIS Guanabara, todas as pessoas que nos recebem aqui, toda a estrutura, tudo é muito bacana. Mas eu não posso falar tanto, porque quem já esteve aqui usufruindo da parte cultural foi a Carmen. Conta pra gente. Esse é um espaço da Unicamp, é um centro cultural da Unicamp. Ele fica no bairro do Guanabara, é a antiga estação da Mogiana, e é um espaço muito bonito que foi restaurado, né? Ele teve uma fase de abandono e ele tem a construção do século XIX. Então, aqui eu estava lendo sobre... quando era estação de trem, já tiveram 13 linhas de trem aqui, imagina, né? Então passavam mercadorias, pessoas. Você imagina o agito que era isso aqui, né? E então o espaço é um espaço muito bonito, muito agradável, é um espaço que tem uma área verde muito bonita, daí tem um espaço coberto, que é aberto. Muito amplo, né? Tem 1.000 metros quadrados. Caramba! E aí ele tem salas multiusos, são 6 salas multiusos, eu até fiz uma colinha aqui, ó, que tem a capacidade, cada sala, né, tem uma capacidade que varia entre 15 a 35 lugares. São 2 espaços no antigo armazém de café, com capacidade entre 80 e 250 pessoas. Então, olha que legal, né, você fazer um evento num espaço que era um armazém de café. Tem uma galeria de arte também. É um patrimônio histórico e arquitetônico da cidade. Eu vim aqui, eu conheci num evento cultural, foi Semana de Jazz de Campinas, se não me engano, e foi muito agradável. Então, tinha comida, daí tinha um pessoal tocando, silencioso, né? Que é gostoso. E com esse espaço coberto, amplo, chova, faça sol, o evento vai acontecer, né? Eu acho isso fantástico. Exatamente. Então, essa proposta também, né, de Campinas geralmente são eventos abertos, né? Essa proposta de Campinas está aquecida, né, com os eventos, com essas possibilidades. E é um espaço que está fora, né, do circuito ali, né? Ou ele faz parte de um circuito, vamos dizer assim, né? E como que a gente fica sabendo da programação, Carmen? Tem um Instagram. Eu pesquisei também. Tem um Instagram. Tem um Instagram que se chama CIS Guanabara, CIS com C. E tem no YouTube, no canal da Faculdade de Educação da Unicamp, tem
as coisas que foram gravadas aqui. Uhum. Tem mais, né, sobre o CIS Guanabara também. E a gente vai colocar um episódio nosso lá, se Deus quiser. Sim. Mas é interessante para a gente não só divulgar, como convidar, né, as pessoas a virem, a entenderem como é que funciona a programação, trazerem filhos jovens. Tem vários eventos de dança, de teatro, né, e essa mini exposição. E que também é um lugar que está praticamente no coração de Campinas, né? O Guanabara é muito bem localizado. Tá pertinho da Barão de Itapura, né? Sim, exatamente. Então, é isso, né? Você tá na rua e se propor. Porque é um lugar que você pode vir, não tá tendo nenhum evento, mas entra para conhecer, entra para sentir, né? Só o prédio em si já é uma atração, né? Exato, e como você falou, essa entrada no prédio, quando você atravessa a parte concreta e entra nesse espaço que a gente está deixando todo mundo curioso, parece que silencia a cidade, né? Sim. E você ouve muito mais o barulho dos pássaros, que a gente até se preocupou se daqui de dentro do estúdio daria para ouvir. É incrível isso, eu acho que é um convite mesmo para uma experiência de presença. Então, mais um Instagram para acompanhar para quem quiser ficar sabendo com antecedência, né, da programação. Isso, @CIS Guanabara, e lá tem tudo. É isso? É isso. Ficamos por aqui. E se fosse um café, agora nós pediríamos a conta. A gente se vê no próximo episódio. Peço a você que compartilhe, que curta, que se inscreva no canal e dê sugestões pra gente, tanto de lugares de Campinas que você quer que a gente fale, quanto de temas que são relevantes para a gente conversar aqui nesse bate-papo que é tão saboroso. Muito obrigada. Beijo e até a próxima.